convidar o pastor Samuel aqui. I'm going to invite Pastor Samuel up here. Dê uma salva de palmas para esse You irmão. guys put your hands together to him. Marcelo. Pastor Samuel, ele é alguém que Deus deu uma conexão divina. So we have a divine connection here. Nós temos uma conexão divina aqui. E algum tempo atrás, um amigo em comum me chamou para tomar um café da manhã com ele. And some time ago, a friend with whom we have a common friend invited me to have breakfast and eat together. E foi algo extraordinário. And it was something Eu extraordinary. achei que eu só fui tomar o café da manhã. And I thought I was just going for breakfast. E ele falou algo sobre graça na mesa. And he talked about something, and he talked about grace at the table. E eu fiquei pensando, And I was thinking, mas ele é judeu, first of all, he's Jewish, falando sobre graça. talking about grace now. E aquilo me chamou a atenção. And that really caught my attention. E eu falei, ok, mas como que você vê a graça? And I said, all right, but how do you see grace? E ele falou da graça de uma forma profunda, And he spoke about grace in such a profound way, com revelação, with revelation, da forma que a gente the way enxerga, that we see it, da forma que a gente fala. the way we speak. Eu falei, será que esse homem é da videira? Eu não estou sabendo. I said, is this man from the vine and I don't know? E aí nós descobrimos que a fonte dele And we then discovered that his source é a fonte também que tem nos alimentado o pastor Luiz durante anos. is the same source, same wellspring that has fed us and Pastor Aloysius for years. E aí ele falou, ele é amigo íntimo do Joseph Prince. And he said he's a very close friend of Joseph Prince. E por causa dele, And because of him, eu pedi para ele I asked him se ele poderia organizar para que recebesse o pastor Aloysio em Singapura. if he could set it up so that he could receive Pastor Aloysius in Singapore. E eu fiz um pedido, falei, olha, você não conhece o pastor Aloysio, que é o meu pastor, And I asked him, say, I know you don't know Pastor Aloysius, who's our pastor, mas você me conhece. but you know me. Eu queria te pedir algo. And I'd like to ask you something. Faça uma conexão para que o pastor Aloysio conhecesse o pastor Joseph Prince. So create this connection so that Pastor Aloysius can meet Pastor Joseph Prince. E ele realmente fez. And he really came E o through. pastor Aloysio me mandou um recado. And Pastor Aloysius sent Ele me falou, a message. Márcio, He said, Marcio, esse seu amigo, this friend of yours, ele é muito respeitado is aqui. greatly respected here. Isso é um testemunho, irmãos. And that is a testimony. Você ser respeitado por homens de Deus, To be respected by men of God, isso é um testemunho. that is a testimony. Isso é maravilhoso. And that is wonderful. E aí, então, And so, ele organizou tudo e tudo isso aconteceu que vocês viram. he set it all up and all this that happened you saw. E agora, eu fiz um convite para ele, And now I invited him para que ele esteja conosco na nossa conferência aqui, mas infelizmente ele não vai poder, so that he could be with us here in our conference, but unfortunately he can't be here. porque o neto dele vai nascer e ele tem que segurar o neto para que faça uma circuncisão. So because his grandson is going to be born and he has to hold the child so they can be circumcised. Mas eu fiz um outro convite, But I made another invitation. 2, Two, actually. para que ele fosse na nossa conferência em setembro He will go to our conference in September, e seja um dos pregadores lá no Brasil. and he will be one of the preachers in Brazil. E ele disse para mim, amém. And he said, amen. Homem que fala amém, para mim está A concluído. man who says amen, for me, that's it. E o outro convite que eu fiz para ele foi o seguinte: And the other invitation was this. ele e o pastor Joseph Prince He and Pastor Joseph Prince fazerem uma conferência aqui conosco, host a conference here with us. só que tem um detalhe. But there is a caveat. Eu falei para ele que eu traria os pastores do Brasil, 1.500 pastores, I told him I was going to bring 1,500 pastors só para from Brazil, pastores. just for pastors. Uai, tem duas possibilidades. You know, there are two possibilities. Ou a gente abre além dos pastores, Either we open up for others other than pastors, ou você vira pastor. or you can become a pastor. O que é o melhor, mais rápido? So what is the best, or what is the fastest? Então, eu gostaria de receber esse homem com uma salva de I'd palmas. like to receive this man with a round of applause. Shalom, everybody. Shalom para todos. Can we move this to here? So Of course. together. It's a great honor for me to be here. É uma grande honra para mim estar aqui. I want to thank you, Pastor, for this warm invitation, E eu agradeço por esse caloroso convite. and Pastor Marcio said it's my home, Pastor Márcio falou, é minha casa. and I just want to thank you. Thank you for the warmness.
I'm a pastor in Eu Jerusalem gostaria de agradecer pelo calor. Eu sou pastor em Jerusalém. of the Messianic congregation in Jerusalem, the oldest Messianic congregation probably in the world without 2,000 years of a gap. Da congregação messiânica em Jerusalém, provavelmente a mais velha congregação messiânica no Brasil, sem gap, sem intervalos. And I want to thank you for your love E eu gostaria de agradecer Your por seu amor, support. seu apoio and your prayer for Israel. e suas orações por Israel. There's no doubt that Israel, the nation of Israel, the Jewish people are going through the hardest time in the last 70 years. Não há dúvida, então, que a nação de Israel, que o povo judeu, está atravessando um dos momentos And I wanna mais tell- difíceis dos últimos 70 anos. And I want to tell you that your love for Israel and your support for Israel and your willingness and your urging to pray for Israel is something that comes in a supernatural way. Eu gostaria de dizer que o seu amor e a sua disposição de orar e o seu apoio por Israel é algo que vem de maneira I sobrenatural. believe that loving Israel is the gift that God puts in a man's heart. Eu creio que amar Israel é um dom, um presente que Deus coloca no coração do homem. In the same way that hating Israel is also a supernatural gift that the devil gives. E eu creio da mesma maneira que odiar Israel é um dom supernatural que o diabo concede. And as we look on what's going on in the Middle East, E a gente olhando para o que está acontecendo no Oriente Médio, in a way it saddens us, de uma certa maneira nos faz triste. but on the other hand, Mas por outro lado, it tells us that the Bible that we believe in, nos diz que a Bíblia na qual nós acreditamos, that the Word of God that you read, que a palavra de Deus que você lê, and if you're here for the first time, that the Word of God that you will read e se você está aqui pela primeira vez, a palavra de Deus que você ainda vai ler, is the real thing. é de verdade. If there is one thing Se há uma coisa that you can sit here and say that what I believe is the real thing, que você pode sentar aqui e dizer realmente que eu creio é a verdade, is the return of the Jewish people é o into the retorno land. do povo judeu para a Terra Prometida. That's the biggest proof of our generation Essa é a maior prova da nossa geração, to show that the Bible is the real thing. para mostrar que a Bíblia é verdadeira. Because as you know, Porque sabe, como você sabe, you have Muslims, you have Hindus, you have Buddhists. nós temos muçulmanos, hindus, nós What temos makes your budistas. faith real compared to them? Então, o que faz a sua fé real comparada com a deles? What makes what you follow more right than what they follow? Então, o que faz com que você siga, o que você segue seja mais certo do que eles seguem? You can say, "Oh, I believe because I had a supernatural experience." Você pode dizer, eu creio porque eu tive uma experiência sobrenatural. It's very important. É muito importante, It's a must é uma necessidade to have a real encounter with God. para realmente ter um encontro com Deus. But brothers and sisters, Mas irmãos e irmãs, if you talk to a Muslim, se você falar com um if you muçulmano, talk to a Hindu, if you talk to se falar com um hindu, a member of any other religion, um membro de qualquer outra religião, they will claim that they also had a supernatural experience. eles também vão dizer que tiveram uma experiência So what makes sobrenatural. your supernatural experience stronger or better than theirs? Então, o que faz a sua experiência sobrenatural mais forte ou melhor do que a deles? It's the people of Israel. É o povo de Israel. The return of the Jewish people O retorno do povo judeu was prophesied on the book foi profetizado no livro 2,000 and 3,000 years ago. 2.300 anos atrás. The exile of the Jewish people was prophesied. O exílio do povo judeu foi profetizado. The destruction of the temple was prophesied. Yeshua himself A prophesied. destruição do templo foi profetizada. Jesus mesmo profetizou. And the return E o retorno is the biggest miracle é o maior milagre that we experience in our generation. que nós experimentamos na nossa geração. You see, I don't know if you know, but the Jewish people immigrate to Israel after 2,000 years of being in exile. Eu não sei se você sabe, mas o povo de Israel imigrou de volta para Israel 2.000 anos depois de estarem exilados. And one day, Em um dia, a fire was born in their heart, um fogo nasceu no coração deles. and they felt the urge and the need to go back to Israel. E eles sentiram um anseio e a necessidade de voltarem para Israel. After 2,000 years of persecution, Depois de 2.000 anos de perseguição, after 2,000 years of nations after nations who tried to destroy this
small nation, the Jewish people, Depois de 2000 anos de nação após nação tentar destruir essa pequena nação de Israel, after Inquisition, Holocaust, depois da Inquisição e do Holocausto, a nation was born uma nação nasceu in a day, em um dia, exactly as the prophet has proclaimed, exatamente como os profetas as proclamaram, exactly how the Bible tells us. exatamente da maneira como a Bíblia nos fala. My grandfather died in the Holocaust in Auschwitz. Meu avô morreu em Auschwitz no Holocausto. If somebody would tell him in the concentration camp that one day the Jewish people will go back to the land, he would never believe it. Se alguém no campo de concentração dissesse para ele que um dia o povo voltaria para a terra de Israel, ele não acreditaria. 1939, nobody even dreamt about the Jewish nation. Em 1939, ninguém nem sonhava com o Estado judeu, But it happened. mas aconteceu. God brought the Jewish people back. Deus trouxe o povo judeu de volta. And yes, some people will tell you, yeah, because of the Holocaust and so on and so on. But I tell you, it is only God Himself, by His grace, that brought the Jewish people. E as pessoas vão dizer, sabe, por causa do Holocausto, aquela coisa ou outra, mas eu vou te dizer que na verdade foi Deus, pela graça dele, And que the trouxe o return povo of de the volta a Jewish Israel. people to the land is the biggest picture of the grace of God. E o retorno do povo para a terra é a maior imagem da graça de Deus. We all know the prophecy of Ezekiel of the dry bones. Todos conhecemos aqui a profecia de Ezequiel dos ossos secos. And God tells Ezekiel that He's going to bring His people back to the land, E Deus então fala para Ezequiel que ele vai trazer o povo de volta para a terra, not because they kept the law and the commandment, não porque eles mantiveram a lei e os mandamentos, not because they were allied to the nation as they were called. não porque eles tinham direito à terra que eles foram chamados. God says, I'm going to bring them back Deus fala que eu vou trazê-los de volta, because it's for my name's sake. porque é pelo amor do meu nome. I made a covenant with Abraham, Eu fiz uma aliança com Abraão and I'm going to keep my covenant. e eu vou manter minha aliança. And no matter, brothers and sisters, no matter Irmãos, não importa what the Jewish people did or didn't do, o que o povo judeu fez ou deixou de fazer. God tells in the book of Ezekiel even worse. Deus fala no livro de Ezequiel ainda pior. Not that they didn't keep the commandment, He says, you put my name in shame. Na verdade, vocês não somente não mantiveram os mandamentos, vocês também envergonharam meu nome. But I'm bringing them back. Mas eu vou trazê-los de volta. My brother and sister, only that should encourage you. Meus irmãos e irmãs, só isso devia te is a encorajar. God that keeps His covenant. Deus é um Deus que mantém suas alianças. You know, I don't know if you know, there are 7 major covenants in the Word of God. Eu não sei se você sabe, mas tem 7 maiores alianças na palavra de Deus. 5 conditional covenants. 5 alianças são condicionais. A covenant that, when I say conditional, is if you do, I do. Quando eu digo condicional, é uma aliança que te fala assim: se você fizer, eu vou fazer. For example, if I do a covenant with my brother, what's your name? Sorry. Marcel. If I do a covenant with Marcel, Se eu fizer uma aliança com Marcelo, there is terms to the covenant. então há termos para essa aliança. You do this and this and this for me, Você faz isso, isso e isso para mim, and I'll do this and this for you. e eu vou fazer isso, isso e isso para você. And if we agree in biblical time, E se nós concordarmos em termos bíblicos, we take a lamb nós pegamos um cordeiro and we sacrifice a lamb e nós sacrificamos o cordeiro in order to symbolize this covenant. para simbolizar então essa aliança. But there are 2 covenants Mas tem duas alianças in the Word of God that are different. na palavra de Deus que são diferentes. There are non-conditional covenants. Eles são então alianças não condicionadas. The first one is in the book of Genesis. A primeira delas está no livro de In Genesis Gênesis. 15. Em Gênesis capítulo 15. God is doing a covenant with Abraham, Deus então está fazendo uma aliança com Abraão. but before He does the covenant, Mas antes de fazer essa aliança, He puts Abraham to sleep. ele faz com que Abraão caia no sono. That doesn't make sense. Não faz sentido. Wait, in the covenant there's 2 sides. Porque numa aliança tem que ter 2 lados. I, God, promise, Eu, Deus, prometo. and you, Abraham, has to promise back. E você, Abraão, tem que prometer de volta. Like in Mount Sinai,
Como lá aconteceu lá no Monte Sinai. In Mount Sinai, God says those are the rules, those are the commandments. Então lá no Monte Sinai Deus falou: essas aqui são as regras, os mandamentos. And the people of Israel said, yes, we agree, we will keep your commandments. Então o povo de Israel falou: tá bom, concordamos, vamos manter esses mandamentos. But in the Abraham covenant, Mas na aliança com Abraão, God puts Abraham to sleep. Deus então faz com que Abraão durma. God promised him that he will make him a great nation. Deus então promete que vai fazer ele uma grande nação. God promised him that those that bless him will be blessed and those that curse him will be cursed. Deus promete que aqueles que o abençoarem vão ser abençoados, e que amaldiçoar vão ser amaldiçoados. And it's only God that goes between the pieces of the sacrifice. E é só Deus que passeia por entre os pedaços dos animais ali no sacrifício. Which means this whole covenant is depending only on God. O que quer dizer então que essa aliança It's todinha not depending of what Abraham will do or not do. depende só em Deus, e não o que Abraão faça ou deixe de fazer. And we see Então nós vemos in 1948 em 1948 God bringing the Jewish people back to their homeland. Deus então trazendo o povo judeu de volta para a terra natal deles. And when we look on that, we call it God's roadmap to salvation. E quando nós olhamos para isso, nós então chamamos do mapa de Deus para a salvação. God starts with Abram. Deus começa com Abraão. We see Isaac and Jacob. Nós vimos Isaac e Jacó. They go down to Egypt. Eles vão para o Egito. 400 years in Egypt. 400 anos no Egito. They forget God. Esquecem a respeito de Deus. God's elected person. Deus então elege uma pessoa. He elects Moses. Ele então elege Moisés. And he says, listen, I want to use you. E ele fala assim: escuta, eu quero usar você. I want to use you. Eu quero te usar. And that's what God is telling you tonight. E é isso que Deus está te dizendo. É isso que Deus está te falando hoje de manhã. Está escuro. God elected you. If you sit here, you're elected by God. Se você está sentado aqui, você é eleito de Deus. Deus te elegeu. And if you're sitting here this morning, God wants to use you. E se você está sentado aqui essa manhã, Deus quer te usar. And your first reaction is, I'm too small. E a sua primeira reação é: eu sou muito pequeno. I'm not good enough. Eu não sou bom o suficiente. I'm not capable enough. Eu não tenho capacidade. I'm not educated enough. Eu não sou educado o suficiente. I didn't read the Bible from cover to cover. Eu não li a Bíblia de capa a capa. But God wants to send you. Mas Deus quer te enviar. And God will bring people around you E Deus vai trazer pessoas ao seu redor. to help you to do what God has called you Para Deus, before you were even born. Deus vai trazer pessoas ao seu redor para te ajudar a fazer aquilo que Ele te chamou para fazer antes de você até nascer. And we see the grace of God again. E nós vimos então a graça de Deus novamente. God sends Moses to the people of Israel. Deus então envia Moisés para o povo dele, o povo de Israel. They didn't even know the name of God. Eles nem sabiam o nome de Deus. Moses says to the angel of the Lord in the burning bush, he says, who shall I send? Send me. Então Deus fala para o anjo do Senhor na sarça ardente: quem será que eu falo What's para eles your que name me that I'll enviou? tell them? Qual é seu nome que eu possa dizer para eles? He says, I am who I am. Ehyeh asher ehyeh. Ele diz: eu sou o que sou. And in this roadmap of God, we see the grace of God again and again and again and again. E nesse mapa de Deus nós vemos a graça de Deus uma vez após a outra. And God redeems His people from Egypt, not because they kept the law and the commandment, E ele então resgata seu povo do Egito, não porque eles mantiveram as leis e os mandamentos, not because they did such a great job building the pyramids, não porque eles fizeram um trabalho maravilhoso construindo as pirâmides, because He has promised, mas porque ele prometeu, because He did a covenant, porque ele tinha uma aliança and He keeps His covenant. e ele mantém suas alianças. You know what's the second non-conditional covenant? Você sabe qual que é a segunda aliança não condicionada? Is the covenant that God did in the Messiah Yeshua. É a aliança que Deus fez no Messias Jesus. You remember Abraham was sleeping. Vocês lembram que Abraão estava dormindo? We claim that we came under the new covenant. Nós então falamos que nós entramos na nova aliança. We were worse than Abraham. Nós éramos piores que Abraão. At least Abraham was there. Pelo menos Abraão estava lá. He was sleeping, but he was there. Ele estava dormindo, mas estava lá. We are under a covenant that we were not there. Nós estamos debaixo de uma aliança que nós nem estávamos lá.
Unless somebody was there 2,000 years ago and I don't know, but A não we were ser- not there. A não ser que alguém estava lá 2000 anos atrás, eu não, mas não estávamos lá. And it's a covenant that is depending on what God does for you and not what you do for God. E é uma aliança que depende no que Deus faz por você e não no que você faz por Deus. And you see, when you look at the roadmap of God, Então, quando você olha para esse mapa de Deus, God used the people of Israel to show His love and His grace to mankind. então Deus usou o povo de Israel para mostrar o seu amor e sua graça para a raça humana. And the same way He was faithful with the people of Israel, E da mesma maneira ele foi fiel com o povo de Israel. He will be faithful in keeping His covenant with you. Ele vai ser também fiel em manter sua aliança com você. Your role in this covenant, E o seu papel nessa aliança He says, I do. é falar assim: eu creio, I'm here. estou aqui, I want to come under your covenant. eu quero entrar debaixo dessa I want aliança, to come under your grace. eu quero entrar debaixo da I sua want to come graça, under your love. eu quero entrar debaixo do seu amor. And please, God, E por favor, Senhor, fill me and transform me. me encha e me transforma. We should just allow God Nós simplesmente deveríamos permitir to que do Deus what He wants to do in our life. fizesse o que Ele quer And fazer na He will nossa vida. fulfill His calling in our life. E Ele vai cumprir o chamado dele nas nossas vidas. I'm talking about the plan of God for salvation Estou falando sobre o plano de Deus para a salvação. because the role of Israel is very important. Porque o papel de Israel é muito importante. And when we look at the role of the church, E quando nós olhamos ao papel da igreja, when it comes to Israel, quando tem a ver com Israel, we see that God is commanding the church to pray for the peace of Jerusalem. nós vemos então que Deus está comandando a igreja para orar pela paz de Jerusalém. You're going to tell me, wait, where? Você vai falar assim: não, pera aí um minutinho, onde? You all know Psalms 122, Vocês conhecem o Salmo 122? and I believe this psalm was written to the church. E eu creio que esse salmo foi escrito para a igreja. In Psalm 122, God says, pray for the peace of Jerusalem. No Salmo 122, Deus fala: orem pela paz de Jerusalém. Now let me tell you, when you read the word of God, Deixa eu falar uma coisa: quando você lê a palavra de Deus, it's very important to understand who's talking to who. é muito importante você entender quem está falando com quem. And when God is commanding a group of people to pray for the peace of Jerusalem, Então, quando Deus está comandando um grupo de pessoas para orar pela paz de Jerusalém, we have to ask ourselves, who is this group? nós temos que fazer a pergunta: então, quem é esse grupo? And we see there in verse 4 E nós vemos então no versículo 4 that God is talking to the tribes of God. que Deus está falando com as tribos de Deus. And He's talking to the tribes of God, and He's telling the tribes of God, you pray for the peace of Ele Jerusalem. está falando com as tribos de Deus, está falando para as tribos de Deus: vocês orem pela paz de Jerusalém. And the question is, who are the tribes of A God? pergunta então é: quem são as tribos Does de God Deus? talk to the tribe of Israel, Naphtali, Menashe, Asher? Então Deus fala com as tribos de Israel, Naftali, Manassés, Asher, To pray for the peace of para Jerusalem? orar pela paz de Jerusalém? I don't think so. Eu acho que não. I believe that the tribes of God are the people from the nations Eu creio que as tribos de Deus são as pessoas das nações who believes in the God of Abraham, Isaac, and Jacob, creem no Deus de Isaac, Abraão e Jacó, and came under the grace of God, under the new covenant in the Messiah, e entraram debaixo da aliança de Deus com o Messias, a graça de Deus. and if you belong to that group, E se você pertence a esse grupo, you're part of the tribes of God. você é parte das tribos de Deus. And if you're a part of the tribe of God, E se você é parte das tribos de Deus, you're called to pray for the peace of Jerusalem. você então é chamado para orar pela paz de Jerusalém. Praying for the peace of Jerusalem, yes, is praying for the peace between what we see going on right now, Então, orar pela paz de Jerusalém é orar pela paz do que no meio de tudo que está acontecendo, que nós estamos vendo agora. as you all know, as we talk. Como vocês sabem bem, enquanto a gente está falando, For the last 7 months, Israel is going through a terrible war. pelos últimos 7 meses, Israel tem passado por uma guerra terrível. We chose a bad neighborhood to live with, Nós escolhemos uma vizinhança ruim para morar. and our neighbors are doing everything to throw us into the sea. E os nossos vizinhos estão fazendo tudo que podem para nos jogar dentro do oceano. And I believe that the war we're fighting E eu creio que a guerra que estamos lutando is a much bigger war
than a physical war against our enemy. É muito maior do que a guerra física contra o nosso inimigo local. You see, my brothers and sisters, Vocês veem the então, devil irmãos, knows the plan of God. o diabo sabe do plano de Deus. The devil understands the roadmap of God. O diabo entende qual é esse mapa de Deus. And the devil knows also the end of the story. E o diabo também conhece o fim da história. The return of the Jewish people is not the end of the O story. retorno do povo judeu não é o fim da história. The end of the story is when the King Messiah comes and reigns in Jerusalem. O fim da história é quando o rei Messias vem e reina em Jerusalém. The end of the story is when the people of Israel will go and turn back to their God O fim da história é quando o povo de Israel vão voltar para o seu Deus. and will say, Baruch haba b'shem Adonai, blessed the one who comes in the name of the Lord. E vão dizer, Baruch Pashá Bashem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. So, my brothers and sisters, to pray for the salvation, to pray for the peace of Jerusalem is to pray for the salvation of the people of Israel. Então orar pela paz de To pray Jerusalém against this spiritual warfare that is coming against Israel. é orar pela salvação do povo de Israel e contra essa guerra que está vindo contra In o the povo de 7th Israel. of October, the devil unleashed the demons of hell on the people of Israel. No dia 7 de outubro, o diabo libertou os demônios do inferno contra o povo de Israel. In the 7th of October, we see a new wave of anti-Semitism like in 1939, my brothers and sisters. Nós vemos então, dia 7 de outubro, uma nova onda de antissemitismo igual And a we cannot take it lightly. 1939. Nós não podemos pensar que isso é coisa pouca. The prophet the prophet Isaiah, O profeta Isaías, in his very famous chapter, no muito famoso capítulo dele, tells us, nos diz: comfort my people. conforte meu povo. Who does the prophet talk to? Então quem que o profeta está falando? Who does God talk to? Então com quem que Deus Because está I believe the falando? word of God is inspired by God and God is talking. Então, porque eu creio que a palavra de Deus é inspirada por Deus e Ele está falando. Who does God say, comfort my people? Então a quem que Deus está falando? Conforte a meu povo. Does he talk to the prophet, you Isaiah, comfort my people? Ele está falando com o profeta Isaías, vai lá, conforta meu povo. No, my brothers and sisters. Não, meus irmãos. Because when you read in the Hebrew, Porque quando você lê no hebraico, the word comfort is in plural, a palavra confortar está no which plural. means God is talking to the group and a group of people. Porque Deus, quer dizer que Deus está falando com um grupo de pessoas. So you could say, maybe God is talking to the people of Israel. Você pode falar, talvez Deus está falando com o povo de Israel. Can you comfort yourself when you're in a bad place? Você consegue se confortar sozinho quando você está numa situação ruim? So it's not the people of Israel. Então não é o povo de Israel. So who is this group that God is telling us? Então quem é esse povo, To comfort esse grupo que Deus his está mandando people. confortar o seu povo? Again, I believe it's the tribe of God. De novo, eu creio que é a tribo de Deus. I believe it's a group of people who believes in the God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of Israel, and he tells them, and I believe he tells you to comfort my people. Eu creio então que é um grupo de pessoas que creem no Deus de Israel e está falando para vocês, vão lá e confortem meu povo Israel. And how do you comfort somebody? E como é que você conforta alguém? What are you telling him? O que você vai falar para eles? Don't worry, it's going to be okay. Não se preocupe, vai tudo dar certo. That's not comforting. Isso aí não conforta Because ninguém, might not be true. porque pode não ser verdade. If you're going through a hard time Se você está passando uma situação and difícil you're here this e morning você está aqui essa manhã and you need comfort, e você precisa de conforto, and I come to you and I said, don't worry, it will be e okay. eu vim aqui falar, não se preocupe, vai tudo dar certo. I'm sure you look at me and you say, man, he has no idea. Você tem certeza que vai olhar para mim e falar assim, ele não tem nem a mínima ideia. He probably never went through a suffering. Ele provavelmente nunca passou por sofrimento He doesn't understand what suffering is all about. e nem entende o que sofrimento é. Isaiah tells us how to comfort one another. Isaías então nos diz Isaiah tells us how to confortar. comfort the people of Israel. Como confortar o povo de Israel. He tells them, tell her is Israel, Ele fala assim, diga a ela é Israel, that her sin was forgiven. e o pecado dela foi perdoado. And somebody paid double for all her iniquity. E alguém pagou o preço dobrado por toda a The iniquidade best dela. comfort that you have for somebody Então o melhor conforto que você tem para alguém is to talk about the love of God. é falar sobre o amor de Deus, To talk about the forgiveness of God. falar sobre o perdão de Deus, To talk about somebody who's greater than us, who's God himself, who came down on earth to pay all of your iniquities.
Então, para falar sobre alguém que é maior que nós, o Deus em pessoa que veio até a terra para pagar por toda a nossa iniquidade. Which means when we pray for the peace of Jerusalem, Que quer dizer que quando nós oramos pela paz de we have Jerusalém, to pray according to God's plan of salvation. nós temos que orar de acordo com o plano de Deus para a salvação. We have to pray according to God's roadmap for the people of Israel Nós and temos- for whole humanity. Nós temos que orar de acordo com o mapa de Deus para o povo de Israel, para toda a humanidade. And as I said, E como eu falei, the devil knows the last chapter. o diabo conhece o último capítulo. And brothers and sisters, Irmãos, if you're not waking up, se você não estiver desperto, I have news for you. eu tenho notícias para você. We're living in the end times. Nós estamos saindo no tempo do fim. We're living in the last chapter. Nós vamos sair no último capítulo. And we better wake up. E melhor nós acordemos. And we better understand É melhor que nós entendamos our role in No- the kingdom of God. nosso papel no reino de Deus. Listen, God can use the donkey, E você sabe, Deus pode usar um burrinho, but He takes pleasure in using us. mas Ele se agrada em usar a gente. And I want to encourage you this morning, my brothers and E eu sisters, quero te encorajar, irmãos e irmãs, to understand that the spiritual warfare entender então que essa guerra espiritual is all over the world. está sobre o mundo inteiro. Yes, Israel is in the center of the fire, Sim, Israel está lá no meio do fogo, but the devil is against everything that walks hand in hand with the plan of God. mas o diabo está contra tudo que anda de mãos dadas com o plano de Deus. The devil is against all Judeo-Christian values. O diabo é contra todos os valores judeu-cristãos. And I want to encourage you E eu quero te encorajar to be a watchman on the wall, a ser um vigia no muro, to wake up. a se despertar. The Bible tells us, Yeshua tells us, seek ye first the kingdom of God. A Bíblia, Jesus nos diz: busque primeiro o reino de Deus. We have to understand Nós temos que entender. we're citizens of a different kingdom. Nós somos cidadãos de um reino diferente. Yes, we try to succeed here. Sim, a gente tenta ter sucesso aqui, né? We want to make it. We want to live the American dream. Nós queremos ter sucesso, nós queremos viver o sonho americano. But we're called for something way higher. Mas nós somos chamados para algo muito mais alto. And the secret E o segredo is His righteousness. é a justiça dele. We seek the kingdom of God Nós buscamos o reino de Deus and His righteousness, e a sua justiça, not my righteousness. não a minha justiça. So if you're here sitting today Então, se você está aqui assentado hoje and you came guilty e você veio culpado because there's sin in your life, porque há pecado na sua vida, because your life is not focused, porque a sua vida não tem foco, stop looking at your sin. para de olhar o seu pecado. Look at the Messiah. Erga os seus olhos para o Messias. Look at the Messiah. Olhe para o Messias. When you look on Him, Quando você olhar nele, He can work. ele pode trabalhar. When the angel of the Lord, when the Messiah Himself came and Quando met Abraham Quando o anjo do Senhor, Messias próprio, And he veio told conheceu Abraão e falou com ele about this great miracle that He's going to do in his life, sobre esse grande milagre que ele ia fazer na vida dele, Abraham did the mistake. Abraão cometeu um erro. He looked upon himself. Ele olhou para si próprio. I'm old. Eu sou velho. Then he did another mistake. He looked at Sarah. Ele olhou e ele fez outro erro. Ele olhou para Sara. You see, when we look on our life, Sabe, quando a gente When we olha look na on our nossa vida, sin, quando olhamos o nosso pecado, it paralyzes us. nos paralisa. When we look upon the Messiah Quando a gente olha para o Messias and we hold the grace of God, e nós seguramos na graça de Deus, not because of me, não por causa de mim, because of you, my Lord, por causa do Senhor, meu Deus. God can start working. Deus então pode começar a agir. In the spiritual warfare, we need to pray for the peace of Jerusalem. Praying for the peace of Jerusalem is praying for the salvation of Israel. Nessa guerra espiritual nós temos que orar pela paz de Jerusalém. E orar To pela make paz de a peace Jerusalém between Israel and the God of Israel. é orar pela salvação de Israel, para fazer paz entre Deus e Israel. That's the biggest comfort that we can bring the people of Israel. E esse é o maior conforto que a gente pode trazer para o povo de Israel. We need to pray. Nós precisamos orar.
that the veil that the Jewish people have que o véu que está na frente do olho do povo judeu will be removed. seja removido. That they will say, "Blessed thee who comes in the name of the Que eles Lord." digam, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. My brother and sister, I Meus was just irmãos, talking to Pastor Marcio. irmãs, eu estava falando com o pastor Márcio agorinha. There's 1 million Jews between Miami and West Palm Beach. Tem 1 milhão de judeus entre Miami e West Palm Beach. Nobody's reaching them. Ninguém está alcançando eles. Nobody's preaching to them. Ninguém está pregando para eles. Nobody's giving them the good news. Ninguém está dando para eles a boa nova. We see anti-Semitism rising Nós vemos, é all verdade, over Europe and America. o antissemitismo está aumentando na Europa e nos Estados Unidos. We see people marching in the streets of the capitals of the world, Nós vemos pessoas marchando nas capitais do mundo, screaming and chanting against Israel, cantando e gritando contra Israel. screaming from the river to the sea, Gritando do rio até o mar, screaming for elimination pedindo a eliminação of the Jewish people. do povo judeu. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it's not a political issue. não é um It's problema not a political político, debate. não é um debate político. From the river to the sea, that means to throw the Jewish people into the sea. Do rio para o mar quer dizer Because jogar o which povo river judeu no they're mar. talking about? Porque que rio que eles estão falando? The Jordan River. O Jordão. Which sea they're talking about? Que mar que eles estão falando? The Mediterranean. O Mediterrâneo. I don't know if you know, Não sei se você sabe, the size of Israel is the size of New Jersey. I think one of the smallest states in America. o estado de Israel é mais ou menos o tamanho o país de Israel é mais ou menos o tamanho do estado de Nova Jersey, um dos menores estados americanos. The fight is not just against Israel. A luta não é somente contra Israel. It's not, the question is not if Israel is right or not right by defending himself. Então a questão não é se Israel está certo ou errado a se defender. We have to wake up. Nós temos que acordar. The fight is between God's plan for salvation A luta é entre o plano de Deus para a salvação and the devil plan of destruction. e o plano de destruição do diabo. You can choose a side. Você pode escolher um lado. If you're here for the first time, Se você está aqui pela primeira vez, I hope you choose the right eu side. espero que você escolha o lado correto. Now, bringing Yeshua to the Jewish people is a hard thing. Agora, trazer Jesus para o povo judeu é uma coisa difícil. Although the Jewish people read the Torah Mesmo que o povo judeu leia a Torá and the prophets, e os profetas, they do not believe that Yeshua is the Jewish Messiah. eles não creem que Jesus é o Messias judeu. And many of them knows the Torah very well. E muitos deles conhecem a Torá muito bem. And many of them, I don't know you and I don't want to embarrass you, but knows the Torah probably better than most of us here. E muitos deles conhecem a lei muito melhor que muitos de nós aqui. Não querem envergonhar ninguém. But they don't see Yeshua as their Messiah. Mas eles não veem Jesus como o Messias dele. On the contrary, they see him as the worst thing that ever happened to the Jewish Ao people. contrário, eles o veem como a pior coisa que já aconteceu para o povo judeu. When we talk about Jewish evangelism, we see 4 obstacles. Quando nós falamos de evangelizar judeus, nós vemos 4 obstáculos. The first obstacle O primeiro deles is the history between the Jewish people and the so-called church. é a história entre o povo judeu e a assim chamada igreja. I don't know if you know, anti-Semitism started in the church. I'm going to shock you. Eu acho que eu vou chocar vocês, eu não sei se você sabe, mas antissemitismo começou na igreja. I don't know if you know, Jews suffer more under so-called Christian nation in Europe than under Muslim nations in North Africa. Eu não sei se você sabe, mas judeus sofreram mais debaixo de nações assim chamadas cristãs na Europa do que debaixo de nações muçulmanas no norte da África. Jews were persecuted for 2,000 years by Christians. Judeus foram And I say perseguidos Christian quote unquote. Os judeus então foram perseguidos por 2000 anos por They were blamed cristãos. to crucify Christ. Eles foram culpados de crucificar Cristo. You see, Você percebe? as I said in the beginning, my grandfather was a businessman from North Africa, went to south of France. Como eu falei no começo, meu avô era um homem de negócios do norte da África. Ele foi para o sul da França. The war started, Second World War. A Segunda Guerra Mundial começou.
he missed the last ferry between south of France and Tunisia, North Africa. E ele perdeu o último barco entre o sul da França e a Tunísia, no norte da África. So he went to the post office to send a telegraph to his wife. Então ele foi pro correio para mandar um telegrama para sua esposa. And when he came out, E quando ele saiu, he was arrested, ele foi preso, not because he didn't pay the bill at the post não office, porque ele não pagou a conta lá no correio, not because he did anything bad, não porque ele fez alguma coisa ruim, because of one thing, mas por causa de uma coisa, because he was born as a Jew. porque ele foi nascido judeu. And he was taken from one concentration camp to another concentration camp till he ended in Auschwitz. E ele foi levado de um campo de concentração a outro até que ele terminou em Auschwitz. By people who claimed to be Christians. Por pessoas que se diziam cristãos. I don't know if you know, Nazi Germany, all the policemen and all the people at the concentration camp, on Sunday they went to church. Eu não sei se você sabe não, mas na Alemanha nazista, nos campos de concentração, todos os guardas, soldados, policiais, eles nos domingos iam para a And igreja. from Monday to Friday, they murdered and burned 6 million Jews. E de segunda a sábado eles assassinaram e queimaram 6 milhões de judeus. So there is so much harm that was done to the Jewish people because they were so-called blamed to kill Christ. Então houve tanto dano que foi feito ao povo judeu por causa dessa assim chamada crucificação de Cristo. So when you come and you tell them that Joseph, the son of Mary, Yeshua, the son of Joseph and Mary, he is the Christ. Então quando você vem para eles e fala que Jesus, o filho de José e Maria, é o Cristo, They will tell you, if he was the Christ, how come we suffer so much? We the Jews or his brothers, how come we suffer so much from those Christian, quote unquote? eles vão dizer, se ele era judeu, era nosso irmão, por que nós judeus sofremos tanto na mão So there desses is chamados no way, cristãos? there's no way that he can be the Christ, the Messiah. Então não tem jeito ele ser o Cristo, o Messias. So the history between the church and the Jewish people is so dark that it become a huge obstacle, a wall that the Jews cannot see through. Então a história entre o povo de Israel e a igreja é tão obscurecida, tão escura, que ela se transforma então numa muralha em que eles não conseguem atravessar e nós não conseguimos atravessar até eles. Thank God, today we see churches like yours who loves and support the Jewish people. Churches who read the Bible, churches who really understand and believe the plan of God. Mas graças a Deus por igrejas como a nossa, que leem suas Bíblias e acreditam nelas e acreditam no plano de Deus para Israel e apoiam e oram e amam Israel. The second obstacle O segundo obstáculo is the concept of the suffering Messiah. é o conceito do Messias sofredor. I don't know if you know how many prophecies about the Messiah there is in the Old Eu Testament. não sei se você sabe quantas profecias a respeito do Messias existem no Velho Testamento. Somebody has an idea? Alguém aqui tem uma ideia? Sorry? 600, you were close. 456. 600 estava perto, 456 profecias. Very good. Muito bom. 456 prophecies. 456 profecias. So when we talk about Yeshua, Então, quando nós falamos de Jesus, when we talk about the suffering servant of the Lord, quando nós falamos do servo sofredor do Senhor, which is the second obstacle, que é o segundo obstáculo, we need to back it nós temos que apoiar isso with Old Testament prophecies. com profecias do Velho Testamento. You see, the whole idea of a suffering Messiah, you know, Jesus walking down the Via Dolorosa, being crucified and hang on a tree in Jerusalem. Você sabe então que toda essa ideia de um Messias sofredor, Jesus andando na Via Dolorosa e sendo crucificado, pendurado no madeiro nas ruas lá em Israel, Let's be honest. honestamente falando, Did the disciple really understood that? será que os discípulos entenderam isso? Did the disciple really understood this whole concept of a suffering Messiah? Será que os discípulos entendiam esse conceito do Messias sofredor? We all know the story of
Peter in Caesarea Philippi in the north side of Israel. Nós todos conhecemos a história de Pedro na Cesareia de Filipe, no norte de Israel. When Yeshua proclaimed what he's going to do in Jerusalem, Quando Jesus então proclama o que vai fazer em Jerusalém, we know that Peter and the disciple did not dance and clap their hands and said hallelujah. nós então sabemos que os discípulos não dançaram e bateram palmas e gritaram aleluia. Yeshua was prophesying that the Son of Man, the Son of God, will be crucified, will be killed in Jerusalem. Então Jesus estava profetizando que o Filho de Deus, o Filho do Homem, ia ser crucificado e morto em Jerusalém. And I don't remember in that passage nobody saying, praise God, we're going to have atonement for our sin. Eu não lembro de ninguém lendo aquela passagem que fala assim: glória a Deus, nós vamos ter então perdão pelos nossos pecados. What happened in this story? Então o que aconteceu na história? Peter, he always jumps up if you Pedro sempre pula para frente. Se você He's der. always the first one to come and give a comment. Ele é o primeiro a levantar e fazer um comentário. He says, no, I won't let it happen. Ele What are you falou talking assim, about? não vou deixar isso acontecer. O que você está falando? Why? Por quê? Because they believed in the Messiah, the King. Porque eles criam no Messias o Rei. And if you are the Messiah, E se você é o Messias, which you tells us, o que você diz que é, you need to go down to Jerusalem to take your place as King. você tem que na verdade ir até Jerusalém e tomar seu lugar como Rei. And what are you talking about? You stood up too much in the sun. O que você está falando? Acho que você ficou muito tempo no sol. You talking about your death? Você está falando de morte. I won't let it happen. O que aconteceu? We also remember the story of the mother of James and John. Nós também lembramos da história da mãe de Tiago When e they João. traveled to Jerusalem, it's a 3-4 days walk. Quando eles estão viajando para Jerusalém, 3 ou 4 dias de caminhada. And the mother of John and James sees the hills of Jerusalem. E a mãe de Tiago e de João então vê as montanhas de Jerusalém. She comes to Yeshua Ela vem até Jesus and she says, Yeshua, e ela fala: Jesus, I took care of you the last 3 days. eu cuidei de você nos últimos 3 dias. I cooked for you. Eu cozinhei para você. I made sure everything goes well. Eu me certifiquei que tudo fosse bem. And like a good Jewish mother, E como uma boa mãe judia, she told them, listen, when you come to ela Jerusalem, falou assim: olha, quando você chegar em Jerusalém, make sure tenha certeza my 2 que sons, meus 2 filhos, one is on the right side, um está na direita one is on the left side. e o outro está na esquerda. What did she mean? O que ela quis dizer com isso? She wanted her son one to be the minister of finance and one the minister of foreign affairs when he's going to be the king. Um queria que o filho fosse o ministro das finanças e o outro ministro das relações exteriores quando ele fosse rei. Because for her it was for sure that he's going to be the king. Porque na cabeça dela, ela tinha certeza que ele ia ser o rei. She didn't want her sons to be hanged on the tree, one on the right side, one on the left side. Ela não queria que os filhos dela fossem crucificados numa árvore, um de um lado e outro do outro. The best example is John the Baptist. Pastor, they showing me that I'm a bit late. Are you okay, guys? Are you with me? Tudo bem? Vocês estão comigo aqui ainda? O tempo está mostrando que eu estou... Oh, I just earned another 10 minutes. Acabaram de adicionar outros 10 minutos. Yeah. John the Baptist. Então João Batista é o melhor exemplo. He was the one who declared Yeshua E ele foi aquele que declarou que Jesus as the Lamb of God. é o Cordeiro de Deus. Remember? Lembra? He sees his cousin comes and what does he say? Ele vê o primo dele chegando, o que ele He fala? proclaimed what Isaiah the prophet said. Ele proclama o que Isaías, o profeta, falou. He's the forerunner of the Messiah. Ele é o precursor do Messias. He heard the voice of God. Ele ouviu a voz de Deus. He saw the dove coming. Ele viu a pomba descer. He heard Yeshua himself. Ele ouviu Jesus mesmo. He knew the role of the Messiah. Ele sabia do papel do Messias. But what happened? Mas o que aconteceu? John was thrown into the jail, into the danger. João então foi jogado no calabouço, na cadeia. And he calls his disciple. E ele chamou os discípulos dele. And he says, listen, go to my cousin Ele falou assim: olha, vai lá no meu primo and ask him, are you the one e pergunta assim para ele: você é aquele que esperávamos? or should we look for another? Ou será que a gente deve procurar por outro? John, what happened to you? João, o que aconteceu com você? You heard, you testified, you baptized the guy. What happened? Você ouviu, você testificou, você batizou o homem. O que aconteceu? John was in prison.
João estava na prisão. He wanted Yeshua to take his place Ele queria que Jesus tomasse seu lugar as the king and release him. como rei e libertasse ele. He didn't want to see him crucified. Ele não queria vê-lo crucificado. So this whole concept of bringing a Jewish Messiah to the Jewish people, bringing the concept of a crucified Messiah, is a whole new news for the Jewish people. Então esse conceito do Messias sofredor, trazer esse conceito do Messias que foi crucificado, It was a hard message to the Jewish people then, é uma novidade para o povo 2,000 judeu, years ago, que era difícil para o povo judeu 2000 anos atrás, and it's a hard message today. e é uma mensagem difícil hoje. And the prophets, and we need to learn the prophets. E nós, os profetas, nós We precisamos need to aprender os learn the profetas. Torah. Precisamos aprender a lei, a Torá, By the way, it's going to make your faith stronger. que a propósito vai fazer a sua fé mais forte. The story of the Messiah did not start with Joseph and Mary going down to Jerusalem. A história do Messias não começou com José e Maria indo The a story of Jerusalém. Messiah starts in the first word of the Bible, in the first book of the Bible, in the first verse of the Bible. A história do Messias começa no primeiro livro da Bíblia, na primeira palavra da Bíblia. I'll give you a small nugget. Eu vou te dar uma pequena pepita. You know, the first word of the Bible in Hebrew is Bereshit. A primeira palavra em hebraico na Bíblia é Bereshith, It means in the beginning. que quer dizer no começo. In English, you use 3 words. I don't know how many words Em in inglês Portuguese. são 3 palavras, in the beginning. Em português são 2, no começo, no princípio. But in Hebrew is 1 word. Mas em Bereshit. hebraico é uma palavra, Bereshith. In this word, we have the whole plan of E salvation. nessa palavra nós temos o plano completo da salvação. Bereshit means in the beginning, but it also says Bereshith means, quer dizer no começo, mas também quer dizer Barashit means my son I'll put forth. Bereshith means o meu filho eu apresento. Already in the first word of the Bible, Então na primeira palavra da Bíblia já, God gives the whole plan of salvation. Deus já dá o plano completo da salvação. So the story of Yeshua Então a história de Jesus starts in Bereshit. começa em Bereshith. The second sorry? Both in Hebrew. The second word of the Bible, A segunda palavra da Bíblia, we have the Trinity, we have the triunity of God. nós temos então a Trindade, a triunidade de Deus. It says bara, created, bara. A palavra é Bara, created. Bara is 3 letters Bara é três letras that symbolize Bet for son, que simbolizam Beth para filho, Resh R for Ruach, spirit, Resh ou R para espírito and Aleph, e Aleph the first letter in the alphabet, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Elohim or Abba, God. É or Elohim Abba. ou Abba ou Deus. So we see already the Trinity in the second letter of the Então, Bible. na segunda palavra da Bíblia, nós já vemos a Trindade. The third word in the Bible A terceira palavra da Bíblia is Elohim. é Elohim. And Elohim, it's very interesting, is in plural E Elohim é interessante que está no plural and not in singular, e não é singular. which means the Bible is already talking about a complex unity. Então, que quer dizer que a Bíblia já está falando sobre uma unidade complexa. And the fourth letter in the Bible E a quarta letra ou quarta palavra da Bíblia is Et, 2 words, 2 letters. é 2 letras, et. The first letter of the alphabet A primeira letra do alfabeto and the last letter of the alphabet. e a última letra do alfabeto. It's in English it's translated the earth, Em inglês é traduzido the, em português é a terra. but in Hebrew Mas em hebraico has a much deeper meaning. tem um significado muito mais profundo. Is the Alpha and the Omega. É o alfa e o ômega. And when Yeshua says, I'm the Alpha and Omega, he's talking, I'm the Alpha and Omega of Genesis chapter 1, verse 1, the fourth letter. E quando Jesus fala eu sou o alfa e o ômega, está falando eu sou o alfa e o ômega do capítulo 1, do versículo 1 do livro de Gênesis. So I want to encourage you Então eu quero te encorajar to
look into the prophecies about the Messiah. a examinar as profecias sobre o Messias. Our faith is a very deep faith. Nossa fé é muito profunda. The last obstacle, E o último obstáculo, Não, o terceiro obstáculo. I have to go fast. Sorry, guys. Eu tenho que me apressar um pouquinho Okay. aqui, desculpa. The third obstacle Então, o terceiro obstáculo is the whole idea of Yeshua being divine, the deity of the é Messiah. a ideia da divinidade, de Jesus ser divino. You see, John in chapter 1 says, in the beginning, and he's using the same Bereshit. Então, João, no capítulo 1 do Evangelho de João, ele está usando a mesma palavra Bereshit, in the beginning, no começo, no He princípio. says, in the beginning was the Word was with God. We all know the 13 verses of John chapter 1. Então, todos nós conhecemos João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o And verbo then era he's Deus. talking about the Word of God that created everything, and everything was created for Him and by Him. E ali ele está falando que a palavra de Deus que criou tudo, e tudo foi criado por ele e para ele. Now, for a Jewish mindset, is a very hard chapter. Para a maneira de pensar de um judeu, é um capítulo muito difícil. The 13 verses of John chapter 1 is a mystery. Os primeiros versículos do João capítulo 1 It's probably the hardest chapter of the book of John. é provavelmente o capítulo mais difícil do livro Because de João. there, John is proclaiming that the Word of God is the son of Joseph and Mary, and He is the creator. He is God Himself, flesh and blood. E ali ele está proclamando que Jesus é a palavra, o filho de José e Maria, é o próprio Criador. And when a Jewish person reads the Gospel of John, he reads the first 13 verses, he puts the book down. E quando uma pessoa judia ela lê os primeiros 13 versos do capítulo 1 de João, ele abaixa o livro. Because or it's the real truth, or it's heresy. There's no something in the middle. Porque ou é a completa verdade ou é uma heresia, não tem nada entre eles. And most Jewish people will tell you that the 13 verses are a total heresy. E a maioria das pessoas judias vão te falar que os 13 versículos The word of são God heresia. being dressed with flesh and blood, coming and dwelling among us. A palavra de Deus sendo envolta em carne e sangue, vindo e morando no nosso meio. Is it really an idea of John, or is it the real thing? Isso aí é só uma ideia de João ou é a realidade? You see, Florida is hot, but Israel in the desert, you can get sunstruck. Você sabe que a Flórida é quente, mas no deserto de Israel você pode realmente ficar com insolação. So maybe John was standing too much in the sun and he came up with a crazy idea. Porque talvez João ficou muito tempo no sol e chegou com essa ideia maluca. You see, the term, the Word of God, O termo, o verbo, a palavra de Deus. when you read it, you move on. Quando você lê, você vai em frente. But the term, the Word of God appears in rabbinical literature in the Jewish library 596 times. Mas a palavra de Deus aparece na literatura rabínica judaica 596 vezes. And the Jewish philosopher Philon E o filósofo judeu Filon says that the Word diz que a palavra is the messenger of God, é o mensageiro de Deus, is the angel of the Lord, é o anjo do Senhor, is the one that prays and intercede to the Father on our behalf. é aquele que ora e intercede ao Pai em nosso favor. And John says E João diz, that is the son of the carpenter. ele é o filho do carpinteiro. Is it true, É verdade or is it total heresy? ou é total heresia? So, when we hold in the faith that Yeshua is the Son of God, the God Himself, Então, quando nós nos agarramos ao fato na fé de que Jesus é filho de Deus, é Deus em pessoa, we need to show that it's not a new idea. nós temos que mostrar que não é uma ideia nova. And we can show it from Genesis Nós podemos mostrar de Gênesis all the way to the end of the Old Testament. até o fim do Novo And as I Testamento. said, and we know we have the story of the angel of the Lord. Every time, brothers and sisters, that you see the term the angel of the E Lord, nós sabemos da história anjo do Senhor. Toda vez que você vê a palavra o anjo do Senhor, is the Messiah. é o Messias. You remember the encounter of Jacob with, he goes to Shiloh
Se você conhece a No, to história Bethel, de sorry. Jacob, Yeah. vocês lembram da história de Jacó? Que Bethel, ele foi Luz, até he goes to Betel. Luz. Primeiro ele vai para Luz Luz, and then he changed the city from Luz, the name of the city from Luz to e Bethel. depois ele muda o nome da cidade de Luz para Betel. And we all know the beautiful encounter that he had. He sees the letter and he sees the angel going up and down. E nós conhecemos aquele encontro magnífico que ele teve. Ele vê a escada, os anjos subindo e descendo. And it's very interesting there. E é muito interessante lá que And I want to tell you, if you're here second generation, if your parents are believer and you are not sure where you stand, E eu quero dizer, se você é a segunda geração de crentes, seus pais eram crentes e você não está muito certo, Jacob at that point was in the same place like you. Jacó naquele momento estava no mesmo lugar que você está agora. Till that point, it was the God of his parents. Até aquele momento ele era o Deus dos pais dele. It was the God, when he was talking about God, he was talking the God of Abraham, the God of Isaac. Então quando ele estava falando de Deus, estava falando sobre o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. But there, in verse 22, in the story, Mas lá no versículo 22 na história, he says, he makes like a covenant with God. ele faz uma aliança com Deus. And he says, if you keep me and look over me, Ele fala assim, se você me vigiar e cuidar de mim, he says, and Jehovah will be my God. então Jeová vai ser meu Deus. And it's interesting that in Jewish commentary, E é interessante que no comentário judaico, it says, and the word of God will become my God. e diz lá que a palavra de Deus se tornaria meu Deus. So there is a very clear picture of the word of God becoming his God after he has a real encounter. And if you're sitting here and you're young and your parents are believer and they dragged you here, or you don't know why you're here, unless you have a real encounter with God and God becomes your God, you're missing the point. Então, se você está aqui hoje e você foi arrastado aqui pelos seus pais e você não tem muita certeza do seu relacionamento com Deus, você vai ter um encontro real com Deus e Ele vai se tornar o seu Deus e o seu Salvador hoje. So I want to encourage you, brothers and sisters. Então, eu quero te encorajá-los, irmãos. There's one more obstacle. Are you okay? Amen. Tem mais um obstáculo. Pastor, you allow me? Vocês aguentam? Pastor, pode... Yes. By the way, he steals half of my time. Na verdade, ele rouba metade, eu roubo metade do tempo dele, verdade. Sorry. It's all my fault. The last obstacle E o último obstáculo is an obstacle that has to do with all of us. é um obstáculo que tem a ver com todos nós. Is the grace of God. É a graça de Deus. The grace of God A graça de Deus is the obstacle for the Jewish people to see Yeshua as their Messiah. é um obstáculo para o povo de Israel ver Jesus como Messias. I don't know if you know, Eu não sei se você sabe, there are 613 commandments existem 613 mandamentos in the Torah. na Torá. And every commandment has more commandment to explain how to keep that commandment. Cada mandamento tem mais mandamentos para explicar como guardar aquele primeiro mandamento. And for me as the Jewish people, in order to reach God, E para nós, como povo judeu, para que nós possamos alcançar Deus, I have to climb a ladder of righteousness, eu tenho que então subir essa escada de justiça. which that's what the law tells us. That's what the covenant, that the Mosaic covenant tells us. Que é o que a lei, a aliança mosaica nos diz para fazer. You do good, you get good. You do bad, you get bad. Se você fizer bem, você vai ganhar o bem. Se você fizer mal, você vai ganhar mal. So as a Jewish person Então, como uma pessoa judeu who believes in heaven and hell, que acredita em céu as e the inferno, Jewish people who believes in the God Almighty, uma pessoa judia que acredita em Deus Todo-Poderoso, I need to keep the commandment. eu preciso guardar os mandamentos. And I'll do as much as I can. E eu faço tanto quanto possível. And my salvation, my redemption has to do with me. E a minha redenção, minha salvação tem a ver comigo. But Jeremiah 31 Mas Jeremias 31 tells us about the new covenant. fala sobre a nova aliança. And he says that this new covenant will be not as the Mosaic covenant. E ele fala que esse novo mandamento, essa nova aliança não vai ser como a aliança mosaica. Will be a totally different covenant. Vai ser uma aliança totalmente diferente. It won't be according to what you do for God. E não vai ser de acordo com o que você faz por Deus, It's going to be according to what God does to you. mas sim o que Deus faz para você.
But for the Jewish mindset, Mas para a mente judaica, what do you mean? I'm getting saved o que você quer dizer? Eu without ser doing salvo? anything. Sem fazer coisa alguma você é salvo? I need to earn my Eu salvation. preciso merecer minha salvação. And brothers and sisters, there are many people in the Christian world who are still working on trying to earn their salvation. Irmãos e irmãs, ainda tem muita gente na fé cristã que está tentando trabalhar para merecer sua salvação. So let me tell you, Então deixa eu me dizer, when we talk about the debate between law and grace, deixa eu te dizer, quando falamos do debate entre lei e graça, and when people tell you emphasize grace too much, e quando as pessoas disserem, vocês enfatizam a graça demais, in order to understand grace, para que você possa entender a graça, you have to first understand law. você primeiro tem que entender a lei. You cannot really grasp grace Você não consegue realmente compreender a till you graça understand what law is all about. até que você entenda o que a lei quer dizer. And only when you understand Jeremiah 31 that tells you that you have broke the law, E até você entender Jeremias 31 que diz que você quebrou a lei and there's no way you can keep the law. e que não tem jeito de você manter a lei. And I have news for you. Eu tenho notícias para você então. The law was given only to the Jewish people. A lei foi dada somente para o povo judeu. Are you with me? Vocês entenderam? So the message of grace Então a mensagem da graça becomes impossible. se torna algo impossível. You see, holding the grace of God Você entende então que segurar a graça de Deus meaning to die for myself. quer dizer morrer para mim mesmo. Dying for myself because there's nothing that I can do. Morrer para mim mesmo que não tem nada que eu possa fazer. Holding to the message of grace of God, Então, nos atendo à mensagem da graça de Deus. he's saying to God, I cannot. É dizer para Deus, eu não posso, não consigo. I come under your grace. Então eu venho abaixo da sua graça. There's nothing good in me that Nada. can bring pleasure to you. Não tem nada bom em mim que pode trazer prazer para o Senhor. That's a hard message. Essa é uma mensagem dura. That message is a hard message for people that all their life are trying to please God and trying seriously to please God. E é uma mensagem muito difícil para pessoas que passam a vida inteira tentando agradar a Deus e tentam seriamente You see, agradar a Deus. if you come to Israel, Se você vier até Israel, you will see people praying 24/7. você vai ver pessoas orando 24 horas por dia, 7 dias por semana. You know, I hear churches around the world says, "Oh, we started a new 24/7 meeting." Eu ouço sobre essas igrejas ao redor do mundo que nós começamos uma nova reunião que vai 24 horas por dia, 7 dias por semana. Let me tell you, it's not a Christian idea. Eu te falar, isso aí não é ideia cristã. Jews are doing it for the last 2,000 years. Os judeus têm feito isso pelos últimos 2000 anos. People are praying and are trying to do everything to please God. As pessoas estão orando e fazer tudo que podem para tentar agradar a Deus. They have a huge fear of God, Eles têm um grande temor de Deus, medo de Deus. but they know they cannot do enough. Mas eles sabem que não podem fazer o suficiente. And that's the good news E that we have. essa é a boa nova que nós The temos. good news, A boa notícia, the new covenant, a nova aliança, is that when Yeshua was on the cross, é que quando Jesus estava na cruz, it says it is finished. ele diz, está terminado, He said kula, it is finished. está consumado. Believing in the grace of God doesn't give us the license to sin. Então acreditar na graça de Deus não nos dá uma licença para pecar. On the contrary, Ao contrário, it brings us into humility, nos dá, então nos traz a uma... Okay. into humility. Então, desculpa, então nos traz numa humildade. I'm sorry. It brings us into humility Então nos traz num senso de humildade, that says, "Not me, God. que fala assim, eu não, Senhor, There's nothing in me. não tem nada em mim, Senhor, I cannot speak. não posso falar, I fall again and again. eu caí vez após outra, But you have a perfect plan for me. mas o Senhor tem um perfeito plano para mim. Please use me." Por favor, me usa. And brothers and sisters, Irmãos, irmãs, for those who tries to mix law and grace, para aqueles que tentam misturar a graça com a lei, are doing a huge mistake. estão cometendo um erro, estão cometendo um grande engano. I don't know if you know, Eu não sei se vocês sabem, there is a commandment
Existe um mandamento in Leviticus chapter 19, no capítulo 19 de Levíticos, in verse 19. no versículo 19. And there God is giving a very unique covenant, a commandment, E lá Deus está dando um mandamento muito único, that you should not mix cotton and linen. que você não deveria misturar algodão com linho. Do you know it's a covenant? It's a commandment. Você sabe que é um mandamento? It's a Torah commandment. É um mandamento da Torá, da lei. And if you don't keep the smallest commandment, you abolish the whole law. E se você não mantiver o menor dos mandamentos, não guardar o menor mandamento, você abole a lei inteira. So if you sit here and you have cotton and linen, by the way, you're breaking the law. Se você estiver sentado aqui e tiver algodão e linho na mesma roupa, você está quebrando a lei. And I was asking myself, E eu estava me perguntando, why God? por que Deus? Why? Por quê? You know that the law was given to be a shadow of the Messiah. Vocês sabem que a lei foi dada para ser uma sombra do Messias. You know that everything in the Torah pointed to him. Você sabe que tudo na Torá apontava para ele. In every verse, there is a hint or a mystery about the Messiah. Cada versículo, em todo versículo, tem uma pista ou algum mistério a respeito do Messias. Cotton, the cotton, O algodão symbolize work. simboliza trabalho. Linen O linho symbolize the dress of the high priest. simboliza a roupa do sumo sacerdote. Once we are under the new covenant, Uma vez que estamos embaixo da nova aliança, we cannot mix those two. não podemos misturar os dois. We cannot mix works, A gente não pode misturar obras, trabalho, who symbolize the cotton, que simboliza o algodão, and the works of the high priest, e as obras do sumo sacerdote, which is the linen. que é o linho. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I want to encourage you eu quero então encorajá-los to enter into your calling, a entrar no seu chamado, to enter into the perfect will of God, entrar na perfeita vontade de Deus, to enter into what God has for each one of us a entrar no que in the Deus, kingdom of God. a entrar naquilo que Deus tem para cada um de nós no reino de Deus. We live in the end times. Nós vivemos no tempo do fim. Sorry if I was too long, Desculpa se eu tomei muito tempo, but I want to encourage us. mas eu quero encorajar-nos. We are in the last chapter. Nós estamos no último capítulo. Let's not waste our time, Não desperdice tempo. and let's look on Christ, Vamos olhar para Cristo, Yeshua himself. Jesus mesmo, próprio Jesus. He will transform us, Ele vai nos transformar. and through his grace, E através da graça dele, our life will be full of fruits. nossa vida vai estar cheia de fruto. Amen. Amém.